Você hoje tem um marido, um namorado. Namorado. Namorado, não queria adiantar as coisas, não tô te pressionando. Namorido. Se fosse minha mãe, eu já sentiria apreensão. Entendeu? Mas naquela época que você conheceu sua esposa, você se apaixonou por ela Sim. mesmo? Foi tudo real ali. É. Foi, porque eu, como não sou de nenhuma igreja, eu imagino que a sexualidade não é um fator muito fácil quando você tá imbuído nesse meio e você precisa manter uma aparência até para não perder credibilidade nas suas palavras, que é a sua matéria-prima de trabalho, né? Sim. Verdade. O que é difícil até para mim hoje em dia ainda lidar. Porque eu fui completamente apaixonado, eu me casei por amor, eu vivi por amor, eu fui fiel por amor. Entendeu? Eu tinha isso. Eu não era uma pessoa que lutava. Eu sempre falei que eu sempre fui muito delicado. Mas eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. Meu avô morreu, eu tinha 8 anos. E aí vieram as tias para ajudar a criar. Então, assim, nunca passei batom, nunca botei vestido, mas eu sempre fui muito delicado no jeito de falar. Entendeu? As pessoas sempre questionaram, eu acho que esse piolho é Lândia. Entendeu? Eu acho que essa coca é Fanta. Mas até então, pra mim não fazia a menor diferença, porque eu tava com a minha sexualidade tranquila. Tá falando, beleza, tudo de bom. Então, assim, e com relação à homossexualidade, eu também nunca tive problema. No entanto que na minha igreja, eu saí das igrejas tradicionais, grandes, e em 2016 eu já tinha fundado a igreja onde eu era pastor sênior, porque eu acolhia todo mundo. E eu não acolhia no sentido, você entra aqui, mas você tem que mudar. A não ser que fosse um crime. Eu sempre separei pecado de crime. Se uma mulher entrasse no meu gabinete e falasse, meu marido me espancou, ok, perdoa depois. Primeiro, vamos na delegacia. E aí, onde entra o papel da igreja? Você tem onde ficar? Você tem como sustentar os seus filhos? Não tem. Então a igreja entra para isso. E do outro lado, a igreja também entra com suporte ao marido agressor. Ela vai visitá-lo na cadeia, vai aconselhá-lo, vai não sei o quê. E se depois os dois quiserem fazer pazes, amém. Se não, amém. Esse é o papel da igreja. Pecado, pecado, crime, crime. Se chega um cara falando, eu matei, querido, Deus te perdoa. Não, Deus perdoa e você vai se entregar. Porque senão não tem perdão. Porque a palavra de Deus me diz que se você realmente quer o perdão, você produz frutos do arrependimento. Então, se você não produz os frutos, o que é o fruto? Mostrar que você está arrependido, confessar, pedir perdão e não sei o quê, você não tá. Você só quer alguém para massagear o seu ego e te dar uma desculpa. E aí, a própria AME, que era a igreja que eu tinha, nós recebíamos homossexuais e eu lidava com isso com uma facilidade muito grande, o que era uma grande heresia. Só que eu era num patamar muito alto dos pastores, então as pessoas não batiam de frente comigo. Mas nós recebíamos essas pessoas e eu lembro de receber um casal de lésbicas e elas rejeitarem a ceia na hora que eu fui distribuir a Eucaristia. E elas falaram, a gente não pode. E aí eu perguntei, por quê? Não, eu perguntei, vocês não querem? Elas falaram, não, a gente não pode. Aí, por que vocês não querem? Não, a gente não pode porque a gente é lésbica. Eu falei, eu não estou perguntando se você é lésbica. Eu estou perguntando se você quer a ceia. A mesa não é minha. Quem pode tirar alguém da mesa é o dono da mesa. Eu não posso chegar no almoço na sua casa, que você vai me convidar, eu espero, e você também, porque eu sou recém-chegado de São Paulo, tenho poucos amigos, então você mora um pouco mais perto, entendeu? E aí, eu chegar lá, virar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão e falar, não quero ele aqui, tira. Eu sou convidado da mesa. Só quem pode tirar é o dono. E o dono da mesa é Jesus. E a última vez que Jesus fez a ceia, Judas estava presente. Jesus disse, você vai me trair, o diabo está no seu corpo, que é a ceia. Mesmo depois de dizer tudo isso, Jesus ainda deu a ceia para ele. Aí chega eu no auge da minha soberba prepotência, tiro Deus do trono, me assento no lugar, porque eu sou muito mais santo que Deus, sou muito mais poderoso que ele, e eu vim à terra para julgar. E aí digo, você não pode cear, porque você está dormindo com alguém que eu acho que não deve. Mas o seu dinheiro você pode dar, porque o seu dinheiro é santo. Pois é, né? Perfeito. Entendeu? Eu não te deixo aqui. Se você entrar, você tem que mudar. Você não pode aceitar nada. Mas pink money,
Vem em mim. Cara, é tão... pra mim, isso que você falou é tão bem colocado, que imagino que você tenha passado por isso na sua cabeça várias vezes, e é impressionante como isso não entra, né? Na cabeça de muitas partes da igreja e muitos líderes religiosos. E assim, eu acho tão absurdo essa resistência tão grande. O medo do quê, né? Parece um grande paura, né? De como se todo mundo fosse permitido a paróquia amanhã ia nascer com uma bandeirona de arco-íris e como se todo mundo fosse virar gay amanhã, acabar a família, sabe essas coisas? Não, e que hoje não faz diferença nenhuma prática na sociedade, né? Tipo, isso imagino que tenha sido criado por alguma situação política, econômica ou social, porque sempre foi permitido. Isso sempre foi costume em todas as sociedades. E aí, em algum momento, se tornou pecado. Sabe? As pessoas vêm muito com o texto de Levítico 22, com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, porque é abominação. As pessoas esquecem que nesse mesmo capítulo, no anterior e no posterior, diz que se você plantar 2 sementes no mesmo terreno, você deve ser apedrejado. Se você tiver uma horta, o inferno é seu. Ela fala sobre estampas diferentes, tecidos diferentes. Ela fala se não comer camarão, carne de porco, unhas fendidas. Então, assim, por quê? Naquele momento, era o início da civilização. Eu não vou nem debochar do texto sagrado dizendo assim, mas Deus disse que era homem com homem, então mulher com mulher podia. Quer levar ao pé da letra? A gente tem que rir ao pé da letra. E tem que aceitar tudo. Mas Deus estava construindo a civilização. Naquela época, até então, o incesto não era só permitido, como era incentivado. Porque senão como que ia ter filhos? Não tinha, gente. Era o início da criação. Então, para evitar que as pessoas não tivessem filhos, porque 2 iguais não reproduzem, é óbvio. Alô? 2 iguais não se reproduzem. Mas Deus não fez o sexo só para procriação, ele fez para prazer. Senão ele teria te dado a mesma sensação de que um dedo apertando o cotovelo. Ele te dá o orgasmo, porque ele quer que você tenha prazer. Então, assim, as pessoas elas pegam esse texto, esquecem todo o contexto. Mas, por exemplo, aí elas vão lá para o Novo Testamento, naquela briga ridícula do Felipe Neto com o Marco Feliciano, totalmente desnecessária. Eu falo isso, não pelo Felipe Neto, porque ele não tem obrigação de saber. Marco Feliciano é que devia voltar ao útero, voltar para o útero, nascer de novo. Não espiritual, fisicamente. Entendeu? Voltar lá na mãe dele e falar, deu errado, mãe. Deu errado. Saímos antes, estava pronto não. Não tá legal. Esses dentes aqui, o cabelo. É porque eu peguei a época que Marcos Feliciano usava lente de contato verde. Nossa. Entendeu? E fazia alisamento com aquele cabelinho que vinha até aqui. Então, assim, deixa eu voltar lá, mãe, abre as pernas aí, vamos começar do zero. Ele deveria saber. Mas, por exemplo, pegar esse texto e falar, mas daqui está escrito sodomita. Sodoma e Gomorra foi destruída porque tu e o seu fiofó eram liberados. Tá, a palavra de Deus diz que Sodoma queriam estuprar os anjos. Por que Gomorra foi destruída? Qual era o pecado de Gomorra? Por que é chamado sodomita e não gorromista? Por que também diz que todas as cidades circunvizinhas foram destruídas? Tá. Se a homossexualidade é tão grave, por que nem mais uma cidade, nação, povo, tribo foi destruída durante os séculos dos séculos? Mas é sodomita. Tá. Sabe quem criou o termo sodomita? São Tomás de Aquino, no século XV. Numa carta que ele escreveu, Súmula aos Gentios. Até o século XV não existia essa palavra. Ela foi acrescentada na Bíblia. 1.600 anos depois. Ainda fazia sentido? Tipo, esse ainda era um problema para eles? Tipo... Mano, nessa época a Igreja Católica estava criando os pecados capitais. Ela estava dizendo, se você comer muito... Por quê? Estava todo mundo passando dificuldade. Eles precisavam reter os alimentos.
Mas a população estava morrendo de fome. O que lança como pecado? Você sabe o que é pecado capital? É aquele que não pode ser perdoado. Pena capital, pena de morte. Então, se você quer mais do que um pedaço de pão por semana, é gula. Você vai para o inferno. Sabe que hoje em dia eu faço isso no palco, é uma piada que eu faço no palco, que é sobre esse assunto, que eles arrumam qualquer coisa para justificar, né? E aí tinha um pastor, eu não sei o nome dele, mas ele falava que quando teve falta de água, que as represas estavam um baixo nível de água porque não estava chovendo, era porque tinha homossexuais em São Paulo. Então a gente estava sendo punido por causa disso, assim. Tem uma cantora famosinha que eu até frequentei a casa dela um tempo. Ela não tá mais no Brasil. Eu acho que ela não devia ter falado isso baseado, não vou dar os nomes óbvios, mas quem é do nicho vai saber. Acho que ela não deveria ter usado essas palavras baseado na família dela, que bota todo mundo dentro do armário. Eu não vou estar aqui para arrancar ninguém de lá, mas eu sei. Que ela diz que a AIDS, ela está sendo processada pelo Ministério Público. A AIDS é a mão de Deus, é o castigo de Deus por causa dos gays. Só por isso. Qualquer coisa, né? Eles inventam qualquer coisa que eles quiserem.